Bom dia, senhoras e senhores. Iniciamos neste momento a cerimônia de abertura do Seminário de Advogados do Banco do Brasil, onde serão apresentados e debatidos temas atuais e relevantes para o conglomerado Banco do Brasil e, particularmente, para a diretoria jurídica, relacionados a várias áreas do direito, exceto matérias trabalhistas, bem como a área de gestão. Saudamos as autoridades aqui presentes e convidamos para compor a mesa. Dr. Marco Aurélio Aguiar Barreto, consultor jurídico integrante do Comitê de Administração da Diretoria Jurídica do Banco do Brasil no Distrito Federal, presidente da mesa. Senhor Marco Túlio Moraes da Costa, superintendente do Banco do Brasil no Estado do Rio de Janeiro. Dr. Silvio Oliveira Torves, gerente jurídico regional da Assessoria Jurídica do Banco do Brasil no Estado do Rio de Janeiro. Dr. Ranulfo de Moura Machado Neto, gerente jurídico regional da Assessoria Jurídica do Banco do Brasil no Estado de Goiás. Dr. Marco Antônio Paz Chaves, presidente da Associação dos Advogados do Banco do Brasil. E Dr. Luiz Guilherme Penac Delore, palestrante convidado. Agradecemos a presença dos representantes dos advogados e supervisores da Assessoria Jurídica do Banco do Brasil no Estado do Rio de Janeiro. Saudamos de forma especial os senhores advogados e senhoras advogadas participantes deste seminário, registrando o fraternal abraço de boas-vindas a todos, em nome do senhor gerente jurídico regional da Júri Rio de Janeiro. Passamos a palavra ao senhor presidente da mesa, Dr. Marco Aurélio Aguiar Barreto, consultor jurídico da Consultoria Jurídica do Direito do Trabalho e Tributário, para pronunciamento em nome da Diretoria Jurídica do Banco do Brasil e abertura oficial do evento. Bom dia a todos e a todas, colegas. Mais uma vez, eu me digo até, digamos assim, honrado em estar representando o Comitê Jurídico na abertura de mais um seminário não trabalhista, na ausência de Dr. Machado, que hoje está comparecendo à reunião semanal do Conselho Diretor do Banco. É uma satisfação enorme rever os colegas, é um momento, na verdade, ímpar, onde nós podemos discutir temas da atualidade e, principalmente, essa confraternização, essa troca de ideias, experiências das mais variadas regiões onde o banco atua e temos a nossa representação jurídica. O seminário trabalhista foi na semana passada. Hoje nós abrimos o seminário não trabalhista com as matérias de interesse geral, na verdade, buscadas principalmente naquelas situações que têm um efeito muito mais prático no dia a dia, matérias não só exclusivamente de interesse da própria diretoria, mas de efeito prático para as unidades onde são conduzidas as nossas questões, principalmente nos seus momentos iniciais. Saúdo a todos, em primeiro lugar, agradecendo às unidades jurídicas que os disponibilizaram, porque sabemos das dificuldades locais, muitas vezes, de deslocamento de algum colega ou uma colega para um evento externo, porque sobrecarrega, na verdade, aquilo que já está, de alguma maneira, sendo, digamos assim, assoberbado de demandas. Então, meu agradecimento, por intermédio de todos os senhores e senhoras, aos nossos administradores. Saúdo a mesa, a presença das autoridades locais, inclusive revendo colegas como o Dr. Silvio, gerente jurídico da Júri Rio de Janeiro, o Dr. Ranulfo, como convidado, representando, no caso, a Júri Goiás. À minha direita, um grande amigo, Marco Túlio, superintendente estadual no Rio de Janeiro. A presença de Dr. Marco, sempre nosso parceiro, nosso advogado maior, no sentido de representatividade. Então,
principalmente nesse momento recebendo o Dr. Delore, que nos brindará com uma apresentação com toda certeza, com riqueza de detalhes, porque é um tema bastante atual, a sua experiência, o seu currículo, na verdade, como se diz, não requer maiores apresentações. Além do que, é colega nosso de uma empresa irmã, onde nós nos valemos muitas vezes dos nossos contatos, pela atuação em parceria, pela discussão de problemas que nos são comuns. Então, nesse momento, agradecendo a todos, eu dou oficialmente, em nome do Comitê de Administração da Diretoria Jurídica, abertos os nossos trabalhos. Passamos a palavra ao Dr. Silvio Oliveira Torves, gerente jurídico regional da Assessoria Jurídica do Banco do Brasil, no estado do Rio de Janeiro. Bom dia a todos. Agradecer a presença de todos os colegas que estão de vários estados que estão aí, os colegas também da Júri Rio de Janeiro, que estão também nos prestigiando, os integrantes da mesa, Marco Túlio, nosso superintendente estadual, que tem a presença do Marco Túlio aqui, tem uma importância muito grande, que representa essa grande parceria que temos, e também a área administrativa pela qual nós fazemos todo o assessoramento, a defesa dos interesses do banco, das causas originadas, né, na grande maioria na rede de agência, nos órgãos regionais. Então, Marco Túlio, seja muito bem-vindo, agradecer a tua presença aqui. Dr. Marco Aurélio, né, executivo da DIJUR, professor Delore, que eu não vou me alongar, que queremos ouvi-lo, meu grande amigo, Dr. Ranulfo, chefe da Júri Goiás, está nos prestigiando, e o Dr. Marco Paz Chaves, presidente das ABB. Eu agradeço a vinda a todos ao Rio de Janeiro nesse evento. Estou encomendando um sol para ver se o sol aparece, né? Prometo que em seguida ele vai aparecer. Espero que tenhamos todos um ótimo seminário. Acho assim que os temas que vamos tratar, já começando pela palestra, de muita importância para o nosso jurídico. Então, espero que tenhamos uma semana aí de muito proveito, de muita atividade, e que seja isso muito importante para a capacitação de todos nós, e que se leve esses conhecimentos, entendimentos para a base, na unidade de cada um trabalha. Eu vou passar a palavra, então, para o Marco Túlio, nosso superintendente estadual, e, mais uma vez, agradecer a presença de todos. Bom dia a todos. Quero agradecer ao Dr. Silvio pelo convite e parabenizá-lo pela sediando aqui este encontro tão importante. E quero saudar o meu amigo aqui, Dr. Marco Aurélio, nós fomos colegas lá, executivos em Brasília durante 4 anos, pelas diretorias que passei, e tivemos boas parcerias lá, né, Dr. Marco Aurélio? Fizemos um trabalho intenso lá, na época que nós trabalhamos juntos lá em Brasília. Saudar os demais colegas da mesa, senhoras e senhores. Bom, estou recém-chegado no estado do Rio de Janeiro, sou mineiro, mas estava no estado do Mato Grosso do Sul, antes de vir para cá. Estou há 60 dias aqui, e, como eu tenho falado, geralmente, quando a gente passa assim de um estado, porque na rede a gente muda muito, de 2 em 2 anos a gente está mudando, e, doutor Marco Aurélio, todo lugar que a gente chega, a gente demora aí uns 15 dias a 20 dias para se ambientar. Aqui foram 3 minutos. Quando você chega na cidade, você já vê o calor humano que existe aqui, o quanto o carioca sabe receber as pessoas, e tanto a mim como a minha família. E isso não acontece só no nosso ambiente de trabalho, às vezes por estarmos no banco a gente se sente mais à vontade, mas mesmo lá no condomínio onde eu moro, no edifício onde eu moro, o entrosamento, as pessoas são comunicativas, e isso facilita muito a nossa adaptação aqui e também dos nossos filhos aí na escola. Mas é um desafio muito grande, um prestígio estar trabalhando também aqui, comandando o time da rede de agências varejo e governo do estado do Rio de Janeiro.
venho assim com muita vontade de fazer, com muita humildade para aprender. E para isso, para que a gente tenha êxito, a gente tem que trabalhar em parceria. E é fortalecendo essa parceria que a gente está aqui hoje, doutor Silvio, porque sei do trabalho que o senhor tem feito à frente da área jurídica aqui do Estado. O senhor me relata e manda por e-mail todas as providências que estão sendo feitas, todas as ações que estão sendo feitas em defesa do Banco do Brasil. E eu quero parabenizá-lo pela sua proatividade, parabenizar a sua equipe e também parabenizá-lo pela forma como o senhor trata a rede. Conversando com alguns administradores, o apoio, doutor Marco Aurélio, que nós temos aqui da Júri é muito importante, é muito bom, e a gente precisa que a gente tenha realmente esse apoio para nos orientar e direcionar aí os nossos administradores em situações que eventualmente não estamos tão preparados, que envolvem a área jurídica, né, leigos que somos na área jurídica, e termos uma júri atuante, uma júri presente, é de fundamental importância para que a gente possa exercer com segurança as nossas atividades. Então, muito obrigado, parabéns, doutor Silvio, pelo excelente trabalho. E, recentemente, participando de um curso lá, participando da reunião do FOTAL, nós recebemos a visita, doutor Silvio, daqueles colegas que agora, por iniciativa, creio eu ser da própria DIJUR, né, junto à DIPS, de termos os prepostos profissionais. O Banco do Brasil precisa realmente se tecnificar, se profissionalizar, para que o nosso preposto seja realmente preparado para defender os interesses do banco. Isso já é uma medida que a gente percebe que a outra parte, ela também usa de profissionalismo para tentar tirar do Banco do Brasil seus créditos, seus recursos, e nós precisamos também, da mesma forma, estarmos melhor preparados, e esse trabalho que a DIJUR vem fazendo da profissionalização do preposto, junto com a DIPS, tem ajudado bastante, tenho certeza que vai melhorar bastante aí as nossas representações no Estado do Rio de Janeiro também, com relação à defesa do banco. Então, desejo muito sucesso a todos vocês, aqui representando a maioria dos estados brasileiros, o doutor Marco Aurélio estava me mostrando aqui, e desejo sucesso no evento, desejo sucesso no encontro, contem com o Banco do Brasil aqui e a nossa rede no Estado do Rio de Janeiro. E eu queria, doutor Marco Aurélio, que o senhor levasse um grande abraço para o doutor Machado, nosso grande amigo lá, nosso diretor, que tanto nos orgulha. É muito bom quando a gente olha para cima e ver pessoas como são os nossos diretores, os nossos vice-presidentes e também o nosso presidente Alexandre Abreu. Pessoas da mais alta retidão. O doutor Machado é uma referência, extremamente respeitado por todo o meio jurídico, onde se diz doutor Machado, no Supremo Tribunal, em todos os lugares. Nós temos um prestígio muito grande de ter um representante na área jurídica tão respeitado como é o doutor Machado. Então, levo para ele o nosso abraço, o nosso orgulho, e parabéns aí pelo excelente trabalho que a DIJUR, juntamente com a Júri do Rio de Janeiro, vem fazendo. Passamos agora a palavra ao doutor Marco Antônio Paz Chaves, presidente da Associação dos Advogados do Banco do Brasil. Alô, bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de cumprimentar todos os componentes da mesa aqui. Agradecer a presença de todos os colegas advogados de todas as unidades jurídicas, tá? Pela presença e pelo apoio que tem dado, né, no dia a dia da nossa associação. Agradecer também ao Dr. Luiz Delore, que aceitou, desde o primeiro momento, o convite das AVB para poder comparecer aqui, poder nos brindar e nos ajudar a decifrar o novo Código de Processo Civil, né? Acredito que já seja a quarta ou quinta palestra que as AVB está promovendo nos estados, tá? Esse tema aí. A nossa diretoria entende que é uma das missões também da associação poder contribuir com o aprimoramento profissional de todos nós, tá? Poderia deixar de perder a oportunidade aqui de pedir a todos também que
vejam o novo site das ABB que nós lançamos, tá? Lá nós estamos procurando um espaço mais interativo com todos vocês, tá? Inclusive tem um espaço também para denúncia de honorários, tá? Que não estava funcionando na primeira gestão, agora nós procuramos aprimorar mais ainda o site. E nós também estamos deixando aqui aos cuidados do Dr. Silvio, o gerente-geral da Júri Rio, 3 exemplares do livro do novo Código de Processo Civil comparado com o atual Código de Processo Civil, para ser sorteado, 3 exemplares para vocês, tá? No momento mais oportuno, tá, Dr. Silvio? Vai providenciar isso, tá? Só. Oficialmente iniciado este seminário de advogados do Banco do Brasil, passaremos à palestra inaugural. Convidamos as autoridades componentes da mesa a ocuparem seus lugares na primeira fila deste auditório, para melhor participarem da palestra a ser proferida pelo Dr. Luiz Guilherme Penac Delori. Nosso palestrante, Dr. Luiz Guilherme Penac, em apertada síntese, traz em seu currículo os seguintes registros. Bacharelou-se em Direito na USP, Universidade de São Paulo, no ano de 2000. Mestre em Direito Processual Civil pela USP, Universidade de São Paulo, título obtido no ano de 2006. Mestre em Direito Constitucional pela PUC, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, título obtido no ano de 2007. Doutor em Direito Processual Civil pela USP, Universidade de São Paulo, título obtido no ano de 2011. Professor de Direito Processual Civil da Universidade Presbiteriana Mackenzie, de especializações e de cursos preparatórios. Ex-assessor de ministro do STJ, Superior Tribunal de Justiça. Advogado da Caixa Econômica Federal. Autor de vários livros e artigos publicados em revistas especializadas. Membro do IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Processual, e responsável por página na internet voltada ao ensino jurídico, www.delori.com. Com a palavra, o Dr. Luiz Guilherme Penac Delori, para proferir sua palestra, cujo tema será Principais inovações do Código de Processo Civil. Bom dia a todos. Prazer muito grande estar aqui presente nesse encontro, como destacado pelo Dr. Marco Aurélio, de uma empresa irmã, né, aqui falando primeiro como advogado da Caixa e depois, como no caso, professor. Inclusive, alguns problemas que eu já pude brevemente conversar com os colegas são semelhantes, e as próprias siglas, né? A gente tem a DIJUR, que é exatamente a nossa diretoria jurídica. Então, quase me senti em casa. E espero que até o final eu tire o quase. Né? Me sentindo em casa, é um prazer muito grande estar aqui com todos os colegas para a gente falar um pouquinho a respeito de novo CPC. Em primeiro lugar, agradeço o convite. Honroso, mais uma vez, destaco, estar aqui presente conversando com os colegas. Temos as mesmas dificuldades profissionais, e não querendo desanimá-los, vamos sofrer com o novo código. Tem alguns pontos positivos, mas, no geral, a gente, advogado de banco, com os poderes que são concedidos aos juízes, a gente vai ter mais algumas dificuldades além do que a gente já tem. Mas antes, agradeço a todos da mesa que tão bem me receberam, doutor Marco Aurélio, Marco Túlio, Marco Paz, que formulou o convite, o Silvio e o Ranulfo. Prazer conhecê-los todos aqui para a gente debater. Agradeço também a possibilidade de falar, de debater com colegas tão gabaritados como os senhores do Banco do Brasil. E temos aqui, então, destaco o convite, foi feito pela ASAB, agradeço o convite mais uma vez. E, além aqui do currículo já mencionado, apenas faço menção a alguns contatos via redes sociais. Eu uso bastante rede social, não para ficar postando foto de almoço, jantar, gato, cachorro, nada contra quem faz isso, por favor, não me critiquem, né? Mas tem gente que adora postar foto de almoço, gato, cachorro em rede social. Eu uso para discutir processo civil. Então, para quem quiser debater um pouquinho mais de processo civil, tem o endereço no Face e no LinkedIn como Luiz Delori e no Twitter, @Delori. E aí a página delori.com mais um blog no Jus Brasil. Esse material que eu estou projetando estará disponível logo mais nessa página, delori.com, para quem quiser, para quem precisar.
A gente tem muita coisa, a gente teria muita coisa para discutir a respeito de novo Código de Processo Civil. Claro que 1 hora e pouco isso é impossível. Então, o que me foi pedido foi tentar trazer uma visão geral a respeito das principais modificações que, logo mais, a partir de março, a gente tem, portanto, né, antes, aprovou o código, 1 ano de vacácio. Agora a gente já está em junho. Em 9 meses o código vai estar em vigor. O tempo está correndo muito rápido, né? E se a gente tivesse a possibilidade da suspensão dos prazos nesse período para estudar, seria ótimo, mas não vai ser. Então, logo mais, a gente vai ter o código em vigor e a gente vai ter que correr atrás de todas essas informações. A ideia é uma panorâmica do código, falando principalmente do quê? Uma visão geral de como ele está estruturado, e aí o procedimento comum, contagem de prazo que nos afeta bastante, honorários que nos afeta sem dúvida nenhuma, aí tem o interesse não só o profissional da empresa, mas o nosso também, sejamos pragmáticos, claro, tutela provisória, talvez um dos temas mais difíceis do novo código, cautelar e tutela antecipada, na minha opinião ficou bem bagunçado, carga dinâmica do ônus da prova, isso aqui vai dar trabalho para a gente, sentença e coisa julgada e o panorama do sistema recursal. Com total tranquilidade, só para falar de cada um desses temas, a gente podia ficar 1 hora, 1 hora e meia. Mas, claro, não temos tempo, não é objetivo, o código está na vacácio ainda, a gente tem, então, portanto, uma visão geral para tratar do assunto. Primeiro ponto, como mencionado, sou mestre e doutor em processo civil, matéria que eu gosto tanto academicamente como profissionalmente. A gente sabe que não adianta nada a gente fazer uma linda, excepcional defesa protocolada fora do prazo. Então, o processo, para a gente, é fundamental, não preciso repetir isso com os senhores, que os senhores muito bem sabem disso. E, nesse ponto, a academia ajuda a advocacia ajuda a academia, o que, para mim, eu fico bem à vontade, confortável, insisto, falando com colegas que todo dia estão no contencioso, estão na lida do contencioso. E aí, eu trago uma visão. Alguns chamam, tem uma palestra ontem à noite em São Paulo, e até um dos defensores do código, que trabalhou bastante no código, ao final da palestra estava lá, ele chegou e falou: Delori, mas a gente como professor não pode trazer essa visão pessimista, a gente tem que acreditar no código. E eu respondi para ele: colega, eu vou ser realista, estou falando para advogado. Então, falando para advogados, especificamente para a classe dos senhores, não acredito que o código vá melhorar a prestação jurisdicional. Acredito que, especialmente nos primeiros anos, tamanhas serão as divergências jurisprudenciais, a tramitação vai demorar mais, trazendo uma série de riscos para nós. Como eu interpreto esse artigo? Na dúvida, a gente vai ter que interpretar de forma a mais conservadora para o nosso cliente. E não é um ponto, são diversos os pontos em que a gente fala: e agora, como fica? As divergências são inúmeras, e isso vai ser um problema a mais para nós, porque já tem, nesse momento de vacácio, os primeiros livros saindo, os primeiros debates acontecendo, já há uma série de divergências. E até o STJ pacificar daqui X anos, que X é igual a 5, 7, 10, 15, vai saber, a gente vai ter que ter uma postura de cuidado para não prejudicar o nosso cliente, e claro, para a gente não ter prejuízo pessoal. Mas a questão é a seguinte, e pegando o exemplo de São Paulo, de onde eu venho, e Rio, que nós estamos aqui, e outros colegas de outros TJs, tramita na mesma velocidade uma causa em São Paulo, Rio e Rio Grande do Sul? Claro que não. Um dos tribunais mais rápidos do país é aqui, o TJ do Rio de Janeiro. Com qual código? O mesmo que está em São Paulo. Então, chegar e falar que o novo código vai resolver o problema da tramitação, a gente tem a realidade hoje que não é esse não é o problema. Mas, além de o código não resolver o problema, porque o problema não é legislativo, a gente sabe bem disso, é de estrutura, e para estado varia a estrutura, a gente tem uma outra questão. O paradigma do código segue sendo papel. Tanto que o recurso de decisão interlocutória segue sendo o agravo de instrumento. O código que se propõe a legislar e regular a nossa tramitação, atuação profissional nos próximos 20, 30, 40 anos, ele coloca como principal recurso da decisão interlocutória agravo de instrumento, pensando em cópias. Ah, mas vários estados ainda não têm processo eletrônico. Concordo. Só que a transição podia estar nas disposições finais e transitórias. Então esse é apenas um exemplo. Outro exemplo, o código regula telegrama. O código regula radiograma. Eu entrei em contato com os Correios, não tem radiograma no Brasil desde o fim dos anos 70.
E está no novo CPC. Enquanto isso, o código não regula e-mail. Quer dizer, é surreal. Você conta isso para alguém que não é da área jurídica, o Marco que aqui nos acompanhando, como? Como é que um código novo não regula e-mail? Quer dizer, tem essas dificuldades com o código. Claro, tem coisas boas, tem coisas interessantes. Mas, e aqui concluindo essa introdução, o código não tem uma ideologia clara. Ora, ele confia no juiz. Ora, ele não confia no juiz. Ora, ele dá poder para a parte e para o advogado. Ora, ele trata a parte e o advogado quase como constantemente um réu litigante de má-fé. As multas, e a gente sabe que a gente sofre com isso, as multas se multiplicam. Daqui a pouco olhou torto para o juiz, é multa. Faltou em audiência, é multa. Então a gente tem, em algum momento, a possibilidade do chamado negócio jurídico processual, que as partes em comum acordo mudam o procedimento, baita poder para as partes. Do outro, a gente tem uma situação em que o legislador não confia na parte e aplica multa. Ora, o código, numa questão mais acadêmica, é publicista, ora é privatista. Ora, o código trabalha com o processo artesanal, aquela causa absolutamente relevante. Ora, o código pensa que o processo é todo massificado com julgamento de causas repetitivas. Então, os que já tiveram a oportunidade de começar a estudar, ou os que logo vão começar a estudar, porque não tem jeito, a gente logo mais está com isso em vigor, vão perceber essa ideologia, ou melhor, essa ausência de ideologia dentro do código. Isso tudo, claro, dificulta o nosso trabalho para a gente pensar em linhas mestras em relação ao código. Como visão geral do sistema, como visão geral do código, o que a gente tem? A gente tem uma superação do modelo atual. Só relembrando, claro, os senhores bem lembram, bem sabem disso, hoje a gente tem 5 livros. Livro 1, processo de conhecimento, livro 2, processo de execução, livro 3, cautelar, 4, procedimentos especiais, 5, disposições finais e transitórias. Mudou. Copiando o modelo do Código Civil, abre com uma parte geral, que seria o que a gente tem hoje no processo de conhecimento, que se aplica de forma subsidiária aos demais. E essa parte geral está dividida em 6 livros. Primeiro livro, Normas Processuais Civis, leia-se Princípios. Toda a base principiológica, artigo 5º da Constituição Processual, é reproduzido no livro 1 da parte geral do novo CPC. E isso tem uma série de consequências. Primeira delas, recurso extraordinário para discutir princípio processual morreu. Quer dizer, já estava morto hoje, né? Mas, mais ainda no novo código, porque tudo vai ser violação, reflexo da Constituição. Então, acabou o recurso extraordinário com matéria processual. Função jurisdicional, tratando de competência, sujeitos, atos, aqui vem contagem de prazo, que muda, a gente vai falar disso. Tutela provisória, uma das principais inovações, e formação do processo. Isso é a parte geral do código. Depois, parte especial. Livro 1, processo de conhecimento e cumprimento de sentença, como hoje. Livro 2, processo de execução. Livro 3, toda a parte recursal, processo nos tribunais e meios de impugnação. E aí temos o que seria o livro final, o livro complementar, disposições finais e transitórias. O que eu chamo a atenção imediatamente? Livro 3 hoje, processo cautelar. Cadê? Morreu. Não tem mais. Processo cautelar acabou. Ah, e como é que eu vou para a tutela de urgência? É a tal da tutela provisória. O que a gente conhece hoje como cautelar preparatória, cautelar incidental e tutela antecipada, junta tudo, bate no liquidificador e joga aqui tutela provisória. Poderia o legislador ter unificado? Ele não unificou. Aqui eu acho que é a pior dificuldade para nós. Eu tenho ainda a distinção entre a cautelar e a antecipação de tutela, mas não do ponto de vista procedimental. Isso não tem mais. Cautelar preparatória, cautelar para atribuir efeito suspensivo a recurso, cautelar para destrancar recurso. Acabou. Eu não tenho mais nada disso porque eu não tenho mais o processo cautelar. Bom, procedimento comum, tramitação em primeiro grau. Como é que funciona agora? Qual vai ser o procedimento padrão, o procedimento comum? Primeira coisa, morreu o sumário. Não vai ter mais sumário. Aí cada um no seu estado, no seu TJ, tem a sua realidade. Realidade do TJ São Paulo e também do TRF3, na minha atuação na Justiça Federal. Não existe mais sumário. Qualquer pessoa que hoje ingresse com sumário, o juiz de ofício converte em ordinário porque diz que vai ter trabalho, a pauta está cheia, não marca audiência. Alguns estados ainda mantêm um sumário. Novo CPC não tem mais.
aplica-se a todas as causas do procedimento comum. E eu não tenho mais a subdivisão entre rito ordinário e sumário. Então, ponto, eu falo, eu tenho só um procedimento comum. E nas disposições finais e transitórias, todas as leis que fazem menção a sumário, claro, leia-se agora procedimento comum. Não sei os senhores, para mim isso é bom. Né? De novo, numa perspectiva em que o sumário não é mais utilizado. Isso eu gosto, simplifica. É só um procedimento padrão. E este procedimento padrão, o procedimento comum, se aplica de forma subsidiária aos demais procedimentos especiais e também ao processo de execução. Não fala em processo cautelar, por quê? Porque não existe mais o processo cautelar. Então a gente vai ter um procedimento base, um procedimento padrão que vai ser utilizado para todas as causas e aplicado de forma subsidiária aos demais procedimentos. Importante modificação. E qual é este procedimento? Como é que funciona o procedimento comum? Não vamos falar mais em ordinário, portanto, no novo CPC. Começa, claro, com uma petição inicial. A partir daí muda. Primeiro ato do procedimento comum no novo CPC. Audiência de conciliação ou mediação. Essa audiência é obrigatória? Pelo Código, sim. Salvo se autor e réu disserem, não quero. Se o autor falar, eu quero, e o réu falar, eu não quero, pelo Código, tem que marcar? Tem que marcar. Se o autor falar, eu não quero, e o réu falar, eu quero, tem que marcar? Tem que marcar. E aí vem um problema. E aí, de novo, cada um no seu estado vai ter a realidade. O Poder Judiciário tem estrutura para marcar audiência em todos os processos? Segunda pergunta, a gente tem estrutura para mandar advogado em todos os processos? Ah, é uma situação de incompetência. Não importa, tem que ir na audiência. Porque eu vou alegar a defesa quando? O momento de apresentar a defesa é após a contestação. O prazo para contestar é de 15 dias. Sim, permanece 15 dias. Contados a partir de quando? Após a audiência. Se houver acordo, lindo, maravilhoso, não tem problema nenhum, claro, não precisa contestar. Se não houver acordo, 15 dias contados a partir da audiência. E se eu não for na audiência? Já chegamos lá. Então, primeiro inicial, depois essa audiência. E aí, a partir de março de 2016, todos os tribunais do país estarão estruturados, claro, como num passe de mágica, para realizar audiência em todos os processos. E essa audiência não deve ser realizada pelo juiz. Essa audiência deve ser realizada por um conciliador ou um mediador profissional. Que, claro, já estão sendo feitos concursos, já está sendo feito treinamento para que em março todo mundo esteja contratado. Isso não existe, óbvio. O que o CNJ está dizendo? Juiz, pega alguém do cartório, dá um treinamento de 20 horas online e manda fazer conciliação e mediação. Quer dizer, menos gente ainda nos cartórios. E depois o pessoal briga quando eu falo que eu estou pessimista. Não, gente, como é que vai fazer isso da noite para o dia? Mas vamos lá. Depois réplica, 15 dias, aumenta o prazo. Saneamento, audiência de instrução e julgamento e sentença. Sendo que existem algumas variações possíveis nesse procedimento em relação a providências preliminares e julgamento conforme o estado do processo. Bom, e a audiência? 334 é o artigo-chave da audiência. Se a petição inicial preencher os requisitos, o juiz designa a audiência, cogente, designa a audiência. Parágrafo 2º, pode haver mais de uma sessão destinada à conciliação. Então, se a gente réu está complicado de prazo, vai para a primeira audiência de mediação e fala, eu quero mais uma. Eu vou tentar mais uma. Pode ser até mais duas. Eu vou tentar. E seu prazo vai começar a correr a partir de quando? Da segunda ou da terceira audiência. Parágrafo 4º. A audiência não será realizada se ambas as partes manifestarem o seu desinteresse. E quando que isso vai ser manifestado? Parágrafo 5º. O autor na petição inicial. O réu por petição apresentada com 10 dias de antecedências contados da data da audiência. Senhores, imaginemos então o seguinte, o autor fala, eu não quero audiência. O que o juiz vai ter que fazer? Designa a audiência. O juiz designa a audiência para o dia 20 de junho. O que o réu tem que fazer? Até o dia 10 de junho,
apresentar uma petição dizendo: juiz, eu não quero audiência. Pergunto aos senhores, em 10 dias, junta a petição, vai à conclusão, o juiz despacha cancelando a audiência, isso volta para o cartório e é publicado. Funciona em algum TJ? Nos que eu conheço, não. O que vai acontecer com essa audiência? Vai ser obrigatória. A não ser que, e aí já vai começar a flexibilização, ou seja, cada juiz fazendo o seu CPC. Já ouvi de juízes falando, eu não vou marcar audiência. Eu falei, nunca? Cara, nunca. Não tem estrutura. Ora, eu matei o sumário dizendo que não tinha pauta. Você acha que eu vou ter condições da noite para o dia de ficar marcando audiência? Então a gente já tem, o que para mim é outro problema. A primeira vara vai marcar audiência. A segunda vara vai marcar só se os dois quiserem. E a terceira vara vai marcar sempre. Como é que a gente gere isso? Qual que vai ser o procedimento? Resposta, não sei. Depende do juiz. E para piorar, aí entra o juiz substituto. E aí ele marca em todas. Aí troca o juiz substituto, vem o titular. Tá louco marcar audiência em todas? Esse cara tá maluco. Não, vou cancelar. E nisso, como é que vai ser o nosso controle de contestação do prazo? 15 dias a partir da contestação. Se não houver contestação, 15 dias a partir da citação. Temos de tomar muito cuidado com os mandados conforme chegarem. Porque se o mandado estiver dizendo 30 mandados que a gente recebe numa hora, 29 vão dizer audiência. Um vai falar 15 dias a partir de agora. A gente que trabalha com volume, é fácil gerir isso? Eu não acho. Quer dizer, dificuldade para nós. Mas, bom, não vou fazer acordo. Nesse caso específico, não é a política do banco fazer acordo. É custo mandar advogado, é custo mandar preposto por política. Nos casos X, mandamos preposto e advogado, porque a gente pode tentar fazer o acordo. Por premissa, nos casos Y, não vamos mandar ninguém. O que diz pra gente o artigo 8º, parágrafo 8º do artigo 364? O não comparecimento injustificado do autor ou do réu é ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% do valor da causa ou vantagem econômica, revertida em favor do Estado, se for justiça estadual, União, se for justiça federal. Bacana, né? Venha conciliar, eu sou amigo, dá as mãos, princípio da cooperação, abraça a árvore, beija. E se você não vier, multa. Lembra que eu falei do código que não tem ideologia? É o código bipolar. Ele estimula a realização de audiência e fala todo mundo dê as mãos. Se você não vier, multa. É o bonzinho e o malzinho. Quer dizer, aí já começou o debate doutrinário. O que significa injustificado? Se neste caso é política do banco não fazer acordo e atravessarmos uma petição dizendo, juiz, aqui não tem margem para acordo, é dano moral em porta giratória, não vou fazer acordo. Neste caso, portanto, eu não vou mandar ninguém na audiência. Isso é um motivo justificado? Para mim, sim. Não é do réu política fazer acordo nesse caso. Logo, eu estou justificando. O que o STJ vai entender? Não sei. O que eu vou sugerir e orientar? Até o STJ falar que faltar audiência porque não é caso de fazer acordo, o que eu estou sugerindo internamente para os colegas na Caixa? Vamos em tudo. Aí vai chegar o gestor e vai fazer a conta. O que sai mais caro? 2% do valor da causa ou mandar o preposto e o advogado? Quer dizer, traz facilidade, traz tramitação mais rápida, agiliza o procedimento. E aí, se o juiz aplicar multa, o que a gente vai fazer? Embarga de declaração dizendo que não é caso de multa. Aí o juiz vai fazer o quê? Mantém a multa. O que a gente vai fazer? Agravo do instrumento. Está feito o incidente, está feito todo o trabalho. Como isso vai funcionar em relação ao injustificado? Não sei. Quem pegar as primeiras decisões tomando multa ou não tomando, me manda por e-mail, por favor. Para a gente chegar e... Eu não sei. Eu vou alegar. Não vou porque não quero fazer acordo. O juiz da primeira vara vai aplicar multa, o juiz da segunda não vai, o terceiro vai falar depende, um vai abrir o contraditório, outro... Instabilidade procedimental, insegurança, incidente, mais recurso. Tudo que faz o quê? O processo demorar mais. E aí vem o parágrafo 12 desse artigo e destaca ainda. Olha, juiz, você não pode marcar audiência com um mínimo de 20 minutos. Então você não pode fazer aquilo que é comum na trabalhista,
de marcar audiência de 5 em 5 minutos. Se aplica esse dispositivo para a Justiça do Trabalho, o juiz do trabalho está muito interessante falar com o juiz do trabalho. Tudo aquilo que é bom para o reclamante se aplica. Tudo aquilo que é ruim para o reclamante não se aplica. É esse critério. É bom para o reclamante? Ah, então se aplica severamente. Não, não é, então não se aplica. Né? Para os colegas da trabalhista, sei que o evento não é trabalhista, mas para os colegas da trabalhista, a gente vai ter um problema adicional. Saber quais dispositivos se aplicam ou não se aplicam. Até o TST pacificar isso, quantos anos virão? Vai ser um bom debate. Se a gente quisesse tumultuar o processo, estava ótimo, né? Às vezes a gente quer, mas aí depende do caso concreto, né? Petição inicial. Muda muito a petição inicial? Não, a petição inicial não muda. Ela mantém mais ou menos o mesmo padrão. O nosso atual 282 passa a ser o 319. Inciso 1, endereçamento. Inciso 2, qualificação. Com a menção agora específica RG, CPF, e-mail. Olha que maravilha. Coloca tudo. Ah, se não tiver, claro, não vai ter problema. Inciso 3, causa de pedir. Inciso 4, pedido. 5, valor da causa. 6, provas. 7, opção do autor pela realização ou não da audiência. Opa, mudou agora. Vai ser requisito da petição inicial um tópico. Quero ou não quero realizar. Os colegas na recuperação de crédito, no polo ativo, a gente vai ter que colocar lá um requisito. Quero audiência ou não quero a audiência. O que mudou, então? Foi suprimido o inciso que falava da citação. Que também a gente sabe que na prática pouco importa. Só que se a gente vai pedir a citação por correio ou por oficial de justiça, claro que vai ser importante a gente fazer menção a esta forma de citação. Então, petição inicial, simplificou. Só tomar cuidado quem for polo ativo, vai ter que especificar se vai querer ou não a audiência. Ok? E o réu? Mudou muito. E a gente normalmente é advogado de réu. Né? Mudou bastante. No geral, eu gostei. Simplificou. Hoje, CPC 73, a gente tem exceção 3, impugnação, valor da causa, reconvenção, declaratório incidental, intervenções de terceiro, exibição de documento, e contestação com preliminar e mérito. E fora do CPC velho, a gente ainda tem a impugnação à justiça gratuita. Quer dizer, são várias peças, vários incidentes, um nos mesmos autos, um em auto apartado, um suspende, o outro não suspende. Mas temos várias peças, uma influência, um resquício ainda dos tempos do processo civil romano. E no novo CPC? Simplificou muito, basicamente a contestação, com aumento sensível e brutal das preliminares. Claro, porque eu tirei os incidentes. Então a gente continua com a contestação, claro, com a principal peça, alegando todas as matérias de defesa, princípio da eventualidade, com o ônus da impugnação específica, se não impugnar, presume-se verdadeiro. 336, 341. E o nosso atual 301 passa a ser o 337 com várias preliminares. Simplificando. Mas o que simplificando? Por exemplo, reconvenção. Morreu a reconvenção como nós conhecemos. Ah, eu, réu, não posso formular pedido? Posso. Mas não vai ser mais em peça autônoma. Ah, então é o atual pedido contraposto do JEC e do sumário? Isso. Só que eu vou chamar como? Reconvenção. Abrindo um parênteses. Se podia simplificar, né? Por que não chamava de pedido contraposto, que é o que a gente está acostumado? Se é na mesma peça, na contestação, pede como pedido contraposto. A primeira versão do código falava, não há mais necessidade de se pedir reconvenção, você tem o pedido contraposto para todas as peças. Na última versão, na tramitação, e nesse período de tramitação na Câmara dos Deputados, foi o período que eu estava no STJ assessorando o ministro Antônio Carlos Ferreira, oriundo dos quadros da Caixa, como os senhores têm o ministro Noronha, oriundo dos quadros do Banco do Brasil. Então, quando tinha discussão, debate público na Câmara, e não era dia de sessão no STJ, quase que literalmente atravessa a rua, né, essa vantagem de Brasília, saía do STJ, ia para a Câmara e participava dos debates. E um dos debates foi esse, vamos chamar de reconvenção ou de pedido contraposto.
e discussões de 2, 3, 4 horas para saber se chamava de reconvenção, pedido contraposto. A gente gosta, né? A gente gosta de tumultuar. Para mim era muito mais fácil chamar pedido contraposto, todo mundo entendia. Mas, enfim, ficou na lei, pouco importa o que eu acho. Ficou a lei, o quê? Reconvenção. Então, como é que a gente vai fazer? Preliminar, tópico 1, preliminar, tópico 2, mérito, tópico 3, da reconvenção. E na própria peça da contestação, a gente vai apresentar a reconvenção. Incompetência relativa. Acabou a exceção. Virou o quê? Preliminar. Preliminar de incompetência absoluta e preliminar de incompetência relativa. Eu acho bom. Era boa a exceção de competência relativa para ganhar prazo. Né? E não sei aqui, isso a gente vê muito na Caixa, esse processo é complicado. Oba, vou mandar para outro colega. Vou mandar para o Rio de Janeiro. Maravilha, ufa, foro de eleição no Rio de Janeiro, que beleza. Entra com exceção e fala, toma que o filho é teu, acabou. Nesse lado é ruim, né? Nesse lado não é bom. O que a gente vai ter que fazer? Contestar e alegar a preliminar de incompetência relativa e o colega do Rio vai receber o processo contestado. Para o colega do Rio melhorou. Para a colega que queria mandar para o Rio não melhorou tanto. Mas, brincadeiras à parte, simplifica o procedimento. Eu acho uma boa. Exceção de impedimento e suspeição. É a única que continua em peça separada. Só que ela não tem mais o nome de exceção. Que nome é que ela tem? O que você quiser. O código chama de peça específica, petição específica. É o que a gente faz hoje com a exceção, só que você não vai dar o nome de exceção. Vem apresentar impugnação ao juiz, vem apresentar petição, manifestação, incidente, o que você quiser. Ah, quero chamar de exceção. Chama de exceção, não tem problema. O código não chama para tentar acabar com a existência. Aqui foi uma questão mesmo de, olha, não existe mais exceção. Ou você alega tudo na contestação, ou você vai ter essa peça específica para fazer essa alegação. Ação declaratória incidental, outra que morreu. Pouquíssimo utilizada hoje, tenho certeza, a ação declaratória incidental. Até fazer uma consulta aqui os colegas. Quem ajuizou ou contestou nos últimos 5 anos uma ação declaratória incidental? Só eu? Uma colega, maravilha, uma em, sei lá, 60, 80 pessoas. É raríssimo. Ela morre. Também não existe mais a declaratória incidental. Por que não existe mais a declaratória incidental? 503, parágrafo 1º. A decisão do juiz a respeito da questão prejudicial vai ser coberta pela coisa julgada. Se der tempo no final, creio que não vai dar, eu falaria um pouquinho de coisa julgada a respeito disso. Isso eu acho um ponto bem perigoso para a gente. Uma cláusula, uma questão contratual simples, uma multa pode se transformar numa coisa julgada contra a cláusula. Isso vai ser complicado. Mas, enfim, não é momento de debater isso. Ação declaratória incidental não existe mais. O que o juiz decidir, tanto na prejudicial quanto na questão da principal, já vai ter força de coisa julgada. Impugnação a valor da causa. Também acabou. Né? O código, nesse ponto, passou o facão, matou todo mundo. Não tem mais impugnação ao valor da causa. Onde a gente vai discutir o valor da causa? Preliminar de contestação. Também gosto, simplifica. Quer dizer, a contestação passa de hoje, principal peça, para quase que exclusiva peça de defesa. Na preliminar de contestação, o réu vai discutir o valor da causa. E outra que acaba, a impugnação à justiça gratuita. Que também não sei quanto que os senhores utilizam, a gente na Caixa utiliza com alguma frequência, né, porque classe média alta e classe alta com dificuldade financeira pede JG. E os juízes, variações de estado. Aqui no Rio, o pessoal é mais, a justiça estadual é mais restritiva. São Paulo concede tudo. Então, para você impugnar a justiça gratuita, hoje impugnação, atos apartados, etc. Agora não. Deferido o pedido, a parte contrária vai oferecer impugnação na contestação, réplica ou contra razões de recurso ou petição simples. Quer dizer, pediu o autor na inicial, é o mais usual. O juiz defere, a gente vai contestar, abre mais um tópico da impugnação à justiça gratuita. Que não vai ser esse nome, impugnação, vai ser na própria contestação. Ou seja, importantíssimas mudanças na atuação do advogado, especificamente o advogado do réu. Hoje, o que a gente tem? Várias peças. Em março do ano que vem, o que a gente vai ter?
praticamente tudo na contestação e só uma petição apartada para a alegação de exceção, hoje exceção de impedimento e suspeição. Isso eu gosto. Simplifica, é tudo na contestação, pronto, está resolvido. Prosseguindo, ainda falando de processo de conhecimento, ainda falando de parte geral do processo, a gente tem esse procedimento como padrão, este procedimento novo comum com essas variações. E em relação às provas, temos algumas importantes modificações. Pelo nosso tempo, falarei apenas da tal carga dinâmica do ônus da prova. Muitos seguramente já viram os juízes aplicar hoje no CPC vigente. Não tem previsão legal, mas essa é mais uma das modas do processo civil, né? A gente é rico de ter moda. Diálogo das fontes, não tem nada a ver com o consumidor, vem lá o juiz e aplica o CDC. Relativização da coisa julgada foi outra moda, né, desde o início dos anos 2000. E agora, nos últimos 2, 3 anos, a última moda é a tal da carga dinâmica do ônus da prova. Quem deu esse nome, carga dinâmica, ônus dinâmico, foi um professor argentino, atual, ele é juiz na Argentina, começou a escrever, falou em palestra, veio fazer palestra no Brasil, o pessoal achou bacana, começou a escrever, e é o tipo de coisa que da noite para o dia sai da doutrina e você começa a ver aplicado no cotidiano forense. Principalmente em desfavor de quem? Dos réus do mal, ou seja, a gente. Né? Banco, seguradora, telefonia, né? Satanás, Beelzebul, somos nós, então começam a aplicar a tal da carga dinâmica do ônus da prova. Mas o que é isso? O que é essa carga dinâmica? Pelo menos agora está regulada, porque hoje cada juiz aplica de um jeito. Quando quer aplicar, aí cita um texto que leu na internet, achou bonito, fala, pronto, já está fundamentada a minha decisão para aplicar. Ônus da prova, o atual 333, passa para o 373. Ônus da prova, incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo. Nada de novo. Ao réu quanto ao fato impeditivo, modificativo e institutivo. Nada de novo. Aqui é reprodução total do código atual. Cadê a novidade? Está aqui. Parágrafo 1º. Nos casos previstos em lei, CDC, trabalhista, ou diante das peculiaridades da causa. O que é isso? O que o juiz quiser. Acabou. É banco peculiar, pronto. Contra o banco eu vou aplicar. Acabou. O banco sabe tudo, pode tudo, tem dinheiro, tem estrutura. Né? Vem passar uma semana com a gente, juiz, para ver como é que é, né? Isso ele não vem. Mas, enfim, o banco pode. O banco tem dinheiro, o banco faz. Então, peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou excessiva dificuldade. O que é excessiva dificuldade? O que o juiz quiser. Ou maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. Aqui que a gente se lasca. O banco pode tudo, o banco sabe tudo, é onisciente, onipresente, onipotente, e ele vai fazer toda e qualquer prova. O juiz poderá atribuir o ônus de modo diverso. Regra geral, quem alega a prova, fato impeditivo ou fato constitutivo. Novo CPC, quem tem mais condições considerando o caso concreto. Senhores, de novo, a gente sempre... Existe esse mito de que o banco pode, sabe, faz tudo. Cláusulas abusivas do contrato, planilha de débito abusiva, juros compostos, anatocismo, cumulação de comissão de permanência. Quem sabe isso? Banco, claro. Qual é a tendência? Hoje os juízes já fazem isso sem poder. Imagina podendo. Vai sempre falar que é o banco que vai ter que mostrar que não existe anatocismo, não existe isso, não existe comissão de permanência indevida, conforme todas as súmulas e posições do STJ. Ponto ruim de uma forma geral. Vai dar mais trabalho para a gente, não tenho dúvida. Único ponto positivo, pelo menos isso, né? Se ainda não tem o sol no Rio de Janeiro, pelo menos tem essa parte final aqui do parágrafo 1º. O que diz a parte final do parágrafo 1º? Desde que o juiz faça por decisão fundamentada e deve dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Ufa! No saneador, no saneamento, o que o juiz vai ter que dizer? Banco, o ônus da prova é seu. Pelo menos isso.
Porque hoje tem aquele eterno debate se a inversão do ônus da prova, no caso do consumidor, é regra de julgamento ou regra de produção de prova. Se regra de julgamento, o juiz não precisa informar. Se regra de produção de prova, ele precisa informar. O STJ quase pacificou que é regra de produção de prova. Por que o quase? Porque tem alguns casos do artigo 14 do CDC que ele diz, não, nesse caso, aí isso é por força de lei, não precisa informar. Só que o problema é identificar qual é o caso que precisa e qual é o caso que não precisa. Que traz insegurança, insisto, único ponto positivo, na minha opinião, essa hipótese em que o juiz vai ter que informar se existe ou não a situação de inversão do ônus da prova. Ok? 373, parágrafo 1º. Vai dar trabalho para a gente. Avançando. Contagem de prazos. Mudou? Mudou. Pleito da OAB. A OAB colocou isso como uma vitória. Possibilidade de os advogados descansarem. Possibilidade de os advogados, especialmente o advogado autônomo, ter mais condições de trabalho, principalmente quando for um prazo de fim de semana. 219 do novo Código. Na contagem de prazos, computar-se-ão somente os dias úteis. Então, aquele prazo que disponibiliza na quarta, publica na quinta, e é embargo de declaração e começa a correr na sexta, especialmente se tem feriado na segunda, que é um desastre para a gente, claro, isso acaba. Bacana? Bacana. Não tem dúvida. Ganhamos mais prazo. Só que isso traz alguns problemas. Ah, Delora, você está sendo muito conservador. Não, eu não quero perder prazo, é isso. Não seria mais fácil aumentar o prazo? A gente está tão acostumado a contar prazo desse jeito, todo mundo sabe contar prazo. Por que ao invés de 5 dias no sistema atual, você não coloca 10 dias, perdão, 5 dias de dia útil, você não coloca 10 dias no sistema atual? Ah, Delore, para que tumultuar? Deixa, tá bom, tá bacana. Aí eu já começo com as perguntas. Prazo da rescisória. Você conta assim? Ah, o prazo da rescisória é decadencial. E daí? É um prazo processual. E eu estou falando aqui de prazos processuais. Vai ter a dúvida se o prazo da rescisória vai ser contado assim ou não. Eu não tenho dúvida. Como que eu vou contar? 2 anos normal. Pega no calendário e acabou. Posição conservadora, claro. Outra, mandado de segurança. Essa eu tenho mega dúvida. Porque o rescisória é contado em ano. Mandado de segurança é contado em dia. E é prazo processual, e é prazo decadencial. Eu não tenho dúvida que eu vou contar 120 dias corrido. Outra, juizado. É processual, só que só se aplica o CPC de forma subsidiária. Eu não tenho dúvida que vai ter um monte de juiz de JEC que vai dizer o quê? Não se aplica pegadinha, casca de banana, haha, preclusão, intempestividade do recurso ordinário, do recurso nominado. Não tenho dúvida. Trabalhista, vai aplicar isso aqui também? Vai ter juiz, para quem, né? Ah, se é para autora, para reclamante pode. Para reclamado não pode. Até pacificar. E isso está causando problema, inclusive, que é irrelevante, mas inclusive em relação ao ao fim da vacácio. Tem gente que diz que termina em 16, 17 ou 18 de março de 2016. Porque, inclusive, é no bissexto. Se é no bissexto, você conta em dia, dá isso. Ó, maluquice. Olha quanto probleminha uma mudança dessa. Código Civil, prazo não conta assim. Código Eleitoral, prazo não conta assim. Né? A gente estava conversando antes. TCU, aplica isso? O TCU é uma figura meio híbrida, né? Meio complicada. Hora é processual, hora é administrativo, hora a gente não sabe o que é. Então, nesse sentido, esse dispositivo vai trazer mais dificuldades do que propriamente benefícios. Claro, no CPC padrão está ótimo. Vou adorar o fim de semana que for feriado prolongado, vou falar, oba, ganhei mais prazo. Só que eu não sei se todos esses efeitos colaterais justificam a modificação e a vantagem. Mas, olhem o 1003, parágrafo 6º. O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato da interposição do recurso.
Jogou para quem o ônus de falar que é feriado estadual ou feriado local? Para nós. E se não provar, intempestivo. Só que o 1006 só fala em recorrente. E na contestação? Eu, como advogado, vou falar, não, você não pode interpretar de forma restritiva. Só que pode chegar um juiz que fala, não, o 1006 se aplica. É ônus do advogado mostrar que existia um feriado na comarca que era o último dia do prazo, por isso que ele, ou no meio do prazo, por isso que ele protocolou depois. E aqui o código fala em feriado local. E se for dia que o expediente encerrar mais cedo? Ameaça de bomba, enchente ou o que for. O código só falou em feriado local. Agora, conhecendo a tal da jurisprudência defensiva como a gente conhece, não pode chegar um tribunal e falar, não, você tem que comprovar não só o recorrente, mas qualquer um. E não só o feriado local, mas qualquer situação. Mais uma vez, insegurança, instabilidade. Em síntese, e aqui falando para colegas, como que eu vou fazer a contagem? Eu vou desconsiderar feriado local. Feriado nacional, tranquilo, decorre de lei, não tem problema. Lei, os feriados nacionais, tá ótimo. Agora, feriado estadual, feriado municipal, encerramento do fórum mais cedo durante a tramitação, durante o transcurso do prazo, eu não vou levar isso em consideração. Porque isso que veio para beneficiar pode vir a ser uma armadilha para nós e levar a uma intempestividade. E apontando, destacando que no novo código, basicamente todos os prazos são unificados em 15 dias. Menos embargos de declaração que permanece 5. Agravo, 15 dias. Agravo para Tribunal Superior, 15 dias. O único prazo recursal de 5 dias, embargos de declaração. Contestação, 15 dias, réplica, 15 dias. Tudo 15 dias. Menos embargos de declaração. Então, estamos falando agora em 15 dias úteis. Estamos falando em 3 semanas. Até o agravo regimental? Até o agravo regimental. 15 dias úteis, 3 semanas para ingressar o agravo regimental. Honorários. Mudou? Mudou bastante. É o artigo com mais parágrafos no novo código. 19. Hoje o 20 do CPC tem 4 parágrafos. O artigo 85 do novo CPC passa a ter 19. E tem alguns momentos que eu confesso com os colegas, eu sou péssimo em matemática. E tenho certeza que vários aqui também. Ainda bem que a gente tem um apoio bom, que a gente consegue fazer cálculo para a gente. Né? Pelo menos a gente na Caixa normalmente tem. Espero que vocês tenham. Normalmente a gente tem o pessoal de agência que sabe, né, fazer. A gente passou de 2 mais 2, a gente precisa de calculadora. Né? Então, nesse ponto, para fazer cálculo, tem uns parágrafos que eu falo, não sei. Peço ajuda para os universitários, que eu não consigo fazer esse cálculo, tamanha é a situação. Mas vamos lá. Caput. A sentença condena o vencido a pagar honorários ao vencedor. Beleza. Está repetindo o artigo 20 atual. Parágrafo 1º. Devidos na reconvenção, lembrando que não é mais ação autônoma na própria contestação, mas contestou, seja vitorioso ou vencido, vai ter honorários. Cumprimento de sentença. Dúvida se tem ou não tem? Tem. Hoje o STJ disse que não tem honorários no cumprimento de sentença provisório. Vem o CPC e fala, tem também no provisório. Várias vezes o novo CPC afasta a jurisprudência do STJ. Muitas em honorários. Então afastou a jurisprudência do STJ aqui. Execução, resistida ou não. E outra novidade importante, sucumbência recursal. A cada recurso que nós ingressarmos, ou a parte contrária, haverá a majoração dos honorários. Mais um critério para colocar na ponta do lápis para saber se vai valer a pena recorrer ou não. Honorários serão fixados entre o mínimo de 10 e o máximo de 20. Ah, tá igual. Valor da condenação, proveito econômico ou valor atualizado da causa. Mudou. A gente tinha o quê? Hoje, 10 a 20% na condenação. E se fosse improcedente, o juiz fixa conforme seu prudente arbítrio do parágrafo 4º. Que aí, em nosso desfavor, ia lá para baixo. Né? Se o autor ganhasse R$1 milhão de dano moral, ele ganharia 100 mil de honorários.
A gente tem o pedido julgado improcedente, o juiz fica em R$500 e fala, não reclama. Né? É isso, isso acaba. Isso é bom, isso é uma maravilha. Por quê? Porque eu vou levar em consideração o valor da causa atualizado nessas situações. Fazenda pública, a maior bagunça. Na fazenda pública, a gente passa a ter um escalonamento. Conforme o valor da causa e ou da condenação, você vai ter um escalonamento de 8% a 10%, no que seria o valor mais baixo, até 1% no que seria o valor mais alto. E aí aqui que você precisa quase de uma planilha de Excel para fazer a conta. Porque você vê o valor até aqui, joga, o valor da primeira faixa vai nesse percentual, o valor da segunda faixa vai no outro, e assim sucessivamente. Né? Ó, a fixação dos honorários deve observar a faixa inicial e naquilo que exceder a faixa subsequente. Faltou vir um anexo, planilhinha do Excel, com o novo CPC, planilha de Excel para calcular honorários contra a fazenda. Facilitava o problema. Limites e critérios no parágrafo 2º e 3º, ou seja, contra a fazenda ou contra particular, aplicam-se independentemente da decisão, inclusive na improcedência. Exatamente o que eu acabei de destacar com os senhores para deixar claro. Aqui o código tem que ser didático. Olha, juiz, eu já disse isso no outro parágrafo, mas se for julgado improcedente ou extinto sem mérito, você vai ter de observar o valor da causa. Isso torna mais importante o quê? A impugnação ao valor da causa. Se eu vou impugnar o valor da causa para aumentar o valor da causa, não só pensando no recolhimento de custas, mas pensando também em uma sucumbência. Aquilo que poderia acontecer hoje passa a ser regra na perspectiva do novo Código. Parágrafo 8º. Nas causas em que o valor for irrisório, o proveito econômico também for irrisório, ou o valor da causa for muito baixo, o juiz fixa o valor por apreciação equitativa, considerando o local de prestação do serviço, a atuação do profissional, a qualidade do trabalho exercido. Aquilo que a gente já tem hoje. Qual é a ideia desse dispositivo? De novo, briga da OAB para entrar. Valor da causa baixo, causa sem proveito econômico elevado, e daria, hipoteticamente falando, o valor da causa 1.000, e daria, portanto, R$100 de honorários. Este dispositivo diz, juiz, não aplique R$100, aplique mais, porque o valor é muito baixo. Você tem que dar isso de forma equitativa. E a OAB coloca isso como um grande dispositivo. Qual, para mim, é o problema desse parágrafo 8º? Isonomia. Se o valor dos honorários for muito elevado, o que o juiz... Eu não concordo com essa tese, mas já vi gente escrevendo. Se o valor da causa for muito elevado, se o parágrafo 8º permite a majoração quando ele é muito baixo, por isonomia sob pena de inconstitucionalidade, o que você vai ter que fazer? Reduzir. Já vislumbro juízes aplicando isso no caso de improcedência de um dano moral de R$1 milhão. E aí é o papel nosso brigar para que isso seja aplicado só na redução. Daqui 15 anos o STJ pacifica. Até lá a gente vai brigando. Parágrafo 11 do artigo 85. Honorários recursais. O tribunal, ao julgar recurso, majorará, cogente, majorará os honorários, levando em conta o trabalho adicional. A cada recurso, mais sucumbência. O código não diz quais recursos, se todos, se só alguns. Numa interpretação, me parece que isso não vai se aplicar ao embargo de declaração. Porque ele fala em o tribunal. E eu posso cogitar dos embargos de declaração diretamente para o juiz de primeiro grau. É apenas uma sugestão de interpretação, mais uma vez, daqui 10 anos a STJ pacifica. Mas creio que não seria o caso de se aplicar para os embargos de declaração e se aplicar para os demais recursos. Inclusive o agravo regimental interno? Inclusive o agravo regimental interno. Nos
durante o trâmite do novo CPC, não havia teto para esta fixação. E isso levaria à hipótese do quê? 10% a mais no agravo de instrumento, 10% a mais na apelação, 10% a mais no recurso especial e 10% a mais no recurso extraordinário. Não passou assim. Qual é o teto? Mesmo com os recursos, é vedado ao tribunal, no cômputo geral, ultrapassar o limite de parágrafo 2º e 3º, ou seja, 20%. Ah, então não ficou tão caro assim. Não, não ficou tão caro assim. O que a gente pode cogitar? Duas situações. Primeira, 10% em primeiro grau, na sentença, 5% na apelação e mais 5% no recurso especial. Ou, o que eu acho que vai ser mais provável, 10% em primeiro grau e mais 10% na apelação. E, portanto, eu não teria no recurso especial como ter uma majoração além dos 20%. De novo, mera ilação, conversando com desembargadores, etc. Alguns falaram, não, eu vou aplicar 5 para não estimular o recurso especial. Outros falaram, não, recorreu, apelou, já vou passar para 10. Então, esse é mais um ponto que a gente tem que cogitar na hora de orientar o nosso cliente a respeito disso. Lembrando, para a fase de conhecimento. Por que ele restringe aqui, o legislador restringiu para fase de conhecimento? Porque na execução ou no cumprimento de sentença eu posso ter mais honorários, como o próprio parágrafo 1º diz. Ah, e se eu recorrer na execução? Mais honorários. Ah, e se eu agravar a decisão do cumprimento de sentença? Mais honorários. Se eu entrar com recurso especial? Mais honorários. Então a gente tem um escalonamento na fase de conhecimento e depois também na sequência do processo no cumprimento de sentença e na execução. Parágrafo 12. Os honorários recursais são cumuláveis com multas de litigância de má-fé e recurso protelatório. Então, hipoteticamente falando, eu posso ter nos embargos de declaração, numa apelação, 20% de honorários, mais fixação de litigância de má-fé, mais outras multas pelo recurso protelatório dos embargos. Né? Aquele juiz que não gosta da gente, ele está com a faca, o queijo, e pão, e o que mais, o vinho, o que ele quiser para aplicar a multa. E corre a gente para afastar isso depois na outra instância. Mas, enfim, o Código deixou claro essa situação. Parágrafo 14 deixou clara a natureza alimentar. Isso significa, portanto, preferência no processo de recuperação judicial e falência. Isso significa a impossibilidade de ser penhorável. Isso tem uma série de consequências. A jurisprudência do STJ estava caminhando para isso, mas o Código vem e afasta de uma vez por todas esta dúvida, essa discussão. O parágrafo 15 fala que é possível a fixação de honorários em favor da sociedade de advogados. Isso não nos afeta tanto, porque isso tem a questão tributária quando a gente tem sociedade de advogados, mas tomou partido, fez opção em relação a isso. O artigo 18 afasta uma súmula do STJ no que diz respeito à decisão judicial transitada em julgado sem prever honorários. O juiz deve fixar de ofício? Deve. Se o juiz não fixar, cabe em vários de declaração? Cabe. Mas, se o juiz não fixar e não embargarmos de declaração e transitar em julgado, o que diz hoje o STJ, honorários sucumbenciais, quando omitidos, não podem ser cobrados na execução ou ação própria. Hoje, acabou. Novo CPC. Caso a decisão transitada em julgado seja omissa, cabe ação autônoma para sua definição e cobrança, gerando mais um processo judicial, mas permitindo que, quando não for fixado, isso venha a acontecer. E o parágrafo 19, que foi uma grande briga dos colegas, especialmente de AGU, na última hora na Câmara entrou, até a última hora era para sair no Senado, e muitas vezes se dizia que seria vetado pela Presidência da República, mas ficou. Os advogados públicos perceberão os honorários nos termos da lei, jogando para uma lei posterior.
Isso falando para a gente, advogados lato sensu de empresas estatais, economia mista ou empresa pública, claro que isso reforça a nossa posição em relação ao nosso direito de cobrança de honorários, que ninguém venha discutir nossos direitos, né? Já estamos absolutamente resguardados. Senhores, eu tinha outros temas para comentar, já recebi aqui na nossa mestra de cerimônia o corte, dizendo que já está na hora. Né? O tema, acredito, o mais importante, que era como uma visão geral, o que ficou faltando apenas foi a parte recursal. E aí eu indago aos senhores, indago também aos organizadores, se querem abrir para eventuais perguntas ou se eu concluo falando da parte recursal. Coloco a questão aí para os coisas. Conclui? Então, tá bom, né? Do ponto de vista, seguimos, vamos adiante. Então, já que falaram para concluir, eu vou falar de tutela provisória e recurso, bem brevemente, para a gente prosseguir. Tutela provisória está prevista no 294 e seguintes. O que é isso? Já comentei com os senhores, a nossa nova tutela de urgência. O 294 diz o quê? Tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Vamos decompor isso. Gênero, tutela provisória. Então, tudo aquilo que a gente pensar numa situação não final, não numa sentença, a gente vem para a tutela provisória. E a tutela provisória vai ter duas espécies. Tutela de urgência, que estamos acostumados, e a nova tutela de ou da evidência. Ou, se preferirem, tutela do direito evidente. E dentro da tutela de urgência, a gente vai ter uma subdivisão, uma subespécie. E o nome é complicado, é chato. Tutela provisória de urgência cautelar e tutela provisória de urgência antecipada. Então, aquilo que a gente tem hoje de cautelar e antecipação de tutela, a gente vai reprogramar para conhecer como gênero, tutela provisória, espécie, tutela de urgência de um lado, tutela de evidência do outro. E dentro da tutela de urgência, duas subespécies. Volta ao debate. Qual a diferença entre cautelar e antecipação de tutela? A cautelar busca resguardar. E a antecipação de tutela busca satisfazer. Do ponto de vista teórico, é linda a diferença. Do ponto de vista prático, é um desastre a diferença. Porque aquilo que eu acho que é cautelar, os senhores podem achar que é antecipação de tutela. Exemplo típico: tirar o nome do Serasa, do protesto ou de qualquer cadastro restritivo de crédito. Tem autor, doutrinador de processo civil que diz, é óbvio que isso é resguardar o nome. E tem doutrinador que diz, é óbvio o contrário, que isso já quer antecipar os futuros efeitos. Então, quer dizer, é uma discussão estéril, que não tem fim. É quase a discussão do sexo dos anjos. Quando eu brinco com o aluno de graduação, eu falo, perigo, o sorvete está derretendo. O que é a tutela cautelar? Põe no freezer. O que é a tutela antecipada? Come o sorvete. Aí resolve o problema. Mas na prática não é simples assim. Então o código ressuscita um problema que a gente, em tese, tinha acabado com a fungibilidade entre os dois. Mas vamos além. A tutela provisória de urgência pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. Olha a bagunça. Tutela provisória de urgência cautelar antecedente. Você vai chamar isso da petição inicial. Aquela cautelar inominada para atribuir efeito suspensivo, que é tão fácil, cautelar inominada para efeito suspensivo. Pelo código, tutela provisória de urgência cautelar antecedente para atribuir efeito suspensivo. Cansei já, só de falar o nome. Vai ser o quê? Do ponto de vista incidental, eu acho que ficou ótimo. Atravessa uma petição e fala, juiz, está aqui a tutela de urgência. Pronto, incidental. Qual é o problema? Preparatória, que o código chama hoje de antecedente. Como que a gente tem isso? Procedimento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente. O que é isso? A gente só pede antecipação de tutela antecedente ao principal. Bom, mas eu faço isso hoje com a cautelar preparatória. Pois é, você pode fazer isso tanto com a cautelar preparatória quanto com a tutela antecipada.
E pode a petição inicial limitar-se ao requerimento da tutela antecipada. Então, quer dizer, o autor ou o agente vai fazer um pedido só de tutela antecipada e a gente diz, depois a gente emenda. Então, uma petição inicial médio, uma petição inicial parcial. Concedida a tutela antecipada, o autor deve aditar a petição inicial. Ele, se quiser, pode já apresentar tudo de uma vez. Mas se ele não fizer isso, você pede, pensando, tira, Banco do Brasil, tira meu nome do Serasa. Só. O juiz defere a antecipação de tutela. E aí o autor vai fazer o quê? Aditar a petição inicial para pedir os danos morais e a declaração de que nada deve. O réu será citado e intimado para audiência de conciliação. Se não houver o aditamento, o processo será extinto. Se o autor não adita a sua petição inicial, aspas, entra com a principal, o processo será extinto. Só que olha, com perdão da palavra, a maluquice do 304. A tutela antecipada torna-se estável, estabilização da tutela antecipada. Copiamos o direito italiano, olha que lindo, vai dar uma bagunça. Torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o quê? Recurso. Traduzindo, o autor fala, juiz, tira o meu nome do Serasa. Não sei os senhores hoje. Caixa hoje, a maioria das vezes não recorre mais disso. Deixa no final discutir. Se não houver recurso, o que vai acontecer? Estabilização da tutela antecipada. O que a gente vai ter que fazer? Agravar. E é um sistema que, em tese, quer fazer o quê? Diminuir os recursos. Se não houver o recurso do réu, o processo vai ser extinto. Mas o que vai ser extinto? Só o não poder deixar o nome ir para o Serasa. Tá, mas e o pedido de indenização? Se o autor quiser, ele entra com outra demanda para pedir o dano moral. Eu estou diminuindo ou aumentando o processo? Estou aumentando o processo. Ah, mas, tem mais. Qualquer parte poderá demandar a outra com o intuito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada e estabilizada. E eu tenho prazo para entrar com isso de 2 anos. É uma rescisória em primeiro grau. Só que ele não chamou de rescisória. Então, olha como é que é. O autor ingressa em juízo com a tutela antecipada para tirar o nome do Serasa. O banco não recorre. Ele pode aditar inicial. Se ele não aditar inicial, o que vai acontecer? Está estabilizado o quê? Que o nome dele não pode ir para o Serasa. Se ele quiser, ele pode entrar com outra demanda para pedir dano moral. Aí a gente faz o quê? Entra com outra demanda para desconstituir a tutela antecipada e estabilizada. O que é melhor fazer? Agrava de tudo. Pronto. Ah, mas o código está falando em recorrer. Já começa a divergência doutrinária. Como que você interpreta o respectivo recurso? Tem gente que diz, não é recurso, é contestação. Eu não sei os senhores, aqui não está escrito contestação. Aqui está escrito recurso. E recurso da decisão interlocutória é agravo de instrumento. A interpretação do código, me parece, tem que ser o agravo de instrumento. Se o STJ entender de outro jeito, está ótimo. Até lá, para ter o risco de estabilizar a tutela antecipada, entra com o agravo. E, já me olharam aqui no tempo, só para falar então da parte relativa aos recursos, vamos ter uma visão geral relativa aos recursos. O nosso atual artigo 496 é o 994. São cabíveis os seguintes recursos: apelação, agravo de instrumento, agravo interno, embargo de declaração, recurso ordinário, especial, extraordinário, agravo em especial, agravo em extraordinário e divergência. Quais são, portanto, as modificações que nós temos? 2. 2 recursos foram suprimidos. Quais foram os 2 recursos suprimidos? Primeiro, retido. Acabou o agravo retido.
A gente não tem mais o uso do recurso do agravo retido. Copia na trabalhista. O que eu faço? Se for uma hipótese de urgência, e hoje tem um rol específico, taxativo, agravo de instrumento. Tá, não é uma situação de urgência, não está no rol. O que você faz? Espera. Não tenha preclusão. Alguns colegas acham bom o termo. Estão usando o termo preclusão elástica. A preclusão vai ser aonde? Na apelação. Indeferiu uma prova. Não é caso de urgência. Não tenho agravo retido mais. O que eu vou fazer? Perdi a causa. Na apelação, está com uma preliminar de cerceamento de defesa. Isso para a gente é ótimo. Você planta nulidade. Ih, esqueci de agravar retido. E agora já era. Não, agora fica tranquilo. Pegou o processo, né, o advogado processualista vai pegar o processo e falar, pronto, achei um pelo novo. E vou alegar a preliminar. Para nós está ótimo. Para o sistema eu acho ruim. De novo, pouco importa o que eu acho. Primeira modificação, bem importante. E a segunda modificação, morreram os infringentes. Os infringentes são o verdadeiro Highlander, né, o imortal. Toda vez que se fala em acabar com os infringentes, na última hora ele ressuscita. Foi assim no Código 73, que ele não existia, na última hora ele voltou. Todas as reformas da década de 90 e dos anos 2000, e acabar com ele voltou. E ele morreu como a gente conhece, mas ele está vivo ainda. 942, agora virou um zumbi, está na moda Walking Dead, aí sei lá quem assiste, né? Ele está mais ou menos por aí. Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, em número suficiente para garantir a inversão do resultado inicial. Embargos infringentes de ofício. Reexame necessário do voto vencido. Não é recurso porque independe de vontade da parte. Então nós temos um 2-1, o que vai acontecer? Nova sessão de julgamento automática para que você chame mais desembargadores e que eles venham a julgar a causa. Foi 2-1? Então chama mais 2. Quem sabe os outros 2 vão acompanhar ou não. Não sei o que os senhores acham, eu acho que ficou pior, conseguiu ficar pior do que estava hoje. Qualquer votação vencida em honorários, um dá 10, o outro dá 10, o outro deu 5. O que vai ter que ter? O novo embargo dos infringentes, Cover, Frankenstein, o nome que vocês quiserem, né? A internet tem falado desses nomes. Esse, portanto, uma outra modificação relativa ao assunto. E para encerrar, esse é bacana. Tem que ver se vai ser aplicado. 938. Constatada a ocorrência de vício sanável no recurso, o relator determina a realização ou renovação do ato processual. Não conheço do recurso. Por falta de assinatura, não pode mais. Não conheço do recurso porque a guia de custas não está preenchida com o número do processo. Não pode mais. Não conheço do recurso porque faltou R$5. Hoje já pode mandar emendar. Tem que mandar emendar. Aonde? No próprio tribunal. Isso vai fazer com que o não conhecimento passe a ser exceção. O que os desembargadores e ministros vão fazer com isso? Não tenho a menor ideia. Eles gostam disso? Claro que não, porque dá mais trabalho. Mas é a regra prevista no Código. Então, numa hora que deu tudo errado, viva o 938, parágrafo único. Gente, foi um prazer, desculpem ter avançado no horário. Obrigado mais uma vez pela atenção. Quem tiver alguma dúvida, algum comentário, algum tema, vou deixar aqui mais uma vez os meus contatos para a gente continuar a debater o assunto. Vocês estão vendo que eu tinha outros temas para falar, mas o assunto... Vocês estão vendo, né? Mas o tempo não foi possível, não tem problema nenhum. Mais uma vez agradeço a atenção. Devido à exiguidade do tempo, não abriremos para perguntas dos participantes. Entretanto, eventuais questionamentos, se houver, poderão ser feitos por e-mail ao Dr. Luiz Guilherme, delore@delore.com. É isso mesmo, né? Em nome do Banco do Brasil, convidamos o Dr. Silvio Oliveira Torves
para entregar uma singela lembrança ao nosso palestrante, Dr. Luiz Guilherme Penac Delore. Passamos agora a palavra ao senhor presidente da mesa, doutor Marco Aurélio Aguiar Barreto, para suas considerações e encerramento desta solenidade de abertura do Seminário de Advogados do Banco do Brasil. Tudo, Elore? É o tipo do pedido de desculpa que nós não aceitamos. Lamentavelmente, por causa da pauta. Por quê? Porque pela reação da própria plateia, eu acho que poupa comentários do quanto foi, quanto nos agradou ouvi-lo. De maneira, na verdade, que conciliou, que às vezes nos aborrece ver um posicionamento acadêmico sendo feito por alguém que não tem a vivência do processo, tem amor pelo processo. Então, no momento que nós ouvimos uma situação que tem origem uma discussão acadêmica, que muita gente está escrevendo a respeito, mas vindo de alguém que vivencia a advocacia, que vive o processo na sua integralidade e de maneira crítica, que é o que nos interessa, na verdade, que é discutir aquilo que nós estamos enfrentando e vamos enfrentar efetivamente no momento que acabarmos com o cumprimento da vacatio legis, nada mais gratificante. E, em nome da diretoria, posso até ousar dizer, em nome do banco, e agradecendo à Caixa, nossa irmã, e felizmente ter alguém como você no quadro integrando, nós agradecemos, renovamos o convite para que em outras oportunidades possamos contar com sua presença, com seus ensinamentos de maneira tão didática, uma palestra densa em termos de informações, mas muito simples na objetividade, na forma didática com que foi colocada. Tá? Nossos agradecimentos a todos e nós encerramos essa primeira parte do nosso evento. Muito obrigado.